Operação prende quadrilha que extorquia vítimas de roubos de veículos. Todo o esquema era comandado de dentro do presídio. E ainda, em Planaltina, 2 mulheres foram presas tentando entrar com celulares no presídio. E funcionário da Saneago cai em buraco e desaparece. No Distrito Federal, polícia prende quadrilha que furtava caminhonetes. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. Foram presos hoje 7 integrantes de uma quadrilha que extorquia pessoas que tiveram os carros roubados. Os criminosos conseguiam informações privilegiadas dos boletins de ocorrência, fingiam que estavam com o veículo e depois pediam uma quantia em troca. Toda a negociação era feita por ligações de dentro do presídio de Lusiânia. Nessa ligação, o preso se identifica como um tenente da PM para pegar informações de veículos roubados ou furtados com um policial. Bom dia, eu tenente Lima, aqui do 1º Batalhão. Por gentileza, vocês estão com acesso ao intranet, por gentileza? Da intranet, sim. Eu queria que desse uma olhadinha, com um alerta de roubo de veículos utilitários nessas últimas 48 horas. Tiver caminhões, caminhonete, Kombi, Fiorino, Saveiro, Montana. Em outra ligação, o detento, já com os dados pessoais do dono do carro, pede uma quantia para devolver o veículo e chega a fazer ameaças. Tá, e como é que eu dou esse dinheiro pra você? Veja bem, eu não quero ver ninguém, vou confiar na sua palavra. Eu sei que você precisa da sua ferramenta de trabalho, vou passar minha conta pessoal. Colocou um sinal, eu coloco ela no posto, ou lá no Big, aonde achar que fica melhor. Pegou, conferiu, o senhor me fala quanto que vai me dar o restante. Eu libero ela pra você agora, em qualquer lugar de Cascavel. Tá, eu vou dar os 3.000 e vou ter que confiar que você vai... Não, 3.000, eu quero 1.500 agora e 1.500 depois que o senhor pegar ela. O homem que se passa por policial e ameaça a vítima é Márcio José Ferreira, que já estava preso por roubo e homicídio no presídio de Lusiânia, no leste do estado. As investigações apontam que ele era o cabeça do esquema. Segundo a polícia, o esquema acontecia desde 2015, quando parte da quadrilha já tinha sido presa pelo mesmo crime. O golpe funcionava da seguinte forma: de dentro da cela, o preso ligava nos batalhões e delegacias de vários estados, como Goiás, São Paulo e Paraná, e se identificava como capitão ou tenente da PM. Em poucos minutos, conseguia ter acesso aos dados das vítimas, como nome completo, telefone e até detalhes de objetos pessoais que estavam dentro dos veículos roubados. De acordo com as investigações, por semana, cerca de 10 pessoas eram vítimas dos bandidos. Ainda de acordo com a polícia, para devolver os veículos, os criminosos pediam de R$1.000 a R$7.000 às vítimas. E quando elas não tinham a quantia exigida pelos bandidos, eles aceitavam valores menores, como mostram os extratos bancários apreendidos. Depósitos eram feitos diariamente em contas não só dos investigados, mas também de laranjas que ganhavam uma porcentagem do valor. No âmbito dessas conversas que ele tinha com a vítima, ele indicava diversas contas bancárias para efetuar o depósito. A Polícia Civil conseguiu identificar os correntistas dessas contas bancárias e representamos pela prisão temporária desses indivíduos. Os documentos estavam na casa da mulher e da cunhada do suposto chefe da quadrilha. As duas fugiram deixando para trás roupas de marca e eletrodomésticos comprados, segundo a polícia, com dinheiro de golpes. Se a pessoa receber ligação de qualquer tipo de autoridade ou de algum órgão ou de alguma pessoa se passando por autoridade ou integrante de algum órgão, ela deve entrar em contato com o órgão, preferencialmente num telefone fixo, e a partir daí comparecer a uma delegacia de polícia, comparecer ao Poder Judiciário ou comparecer àquele órgão público que está entrando em contato com ela para verificar se realmente essa informação, esse telefonema tem um fundo de veracidade. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás informou que não recebeu nenhuma informação por parte da Polícia Civil sobre a operação, mas diz que realiza com frequência operações de revistas nos presídios com o intuito de não permitir a entrada ou permanência de celulares e outros objetos ilícitos nas unidades prisionais. Sobre o uso de celulares nos presídios brasileiros, a DGAP entende que a questão só será resolvida quando os projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional forem aprovados para que as próprias operadoras de sinais sejam obrigadas a bloquear o sinal na área dos presídios.
E 2 mulheres foram detidas em flagrante ao tentar entrar com 2 celulares escondidos dentro de uma televisão na tarde de hoje na unidade prisional de Planaltina de Goiás. Elas iriam entregar os aparelhos para um preso. Os celulares foram identificados após a televisão de 24 polegadas passar pelo aparelho de raio-x. As mulheres vão responder por crime contra a administração pública e favorecimento real à entrada de aparelho de comunicação móvel em estabelecimento prisional. E o presidente Michel Temer se reuniu ontem, no fim do dia, com o governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e assinou medidas que beneficiam o Distrito Federal e também a região aqui do entorno de Brasília. A expectativa é de que façam parte da região metropolitana as 33 cidades que hoje compõem a região integrada de desenvolvimento do DF e entorno. Destas, 29 pertencem ao estado de Goiás e outras 4 estão em Minas Gerais. Com a mudança, elas seguirão fazendo parte de seus estados, mas também poderão receber recursos e integrar políticas de desenvolvimento da nova região. Nós esperamos com isso realmente aumentar o desenvolvimento, a geração de emprego, melhorar a qualidade do atendimento das nossas empresas, para que a gente possa realmente gerar mais empregos na nossa cidade. E veja a seguir, funcionário da Saneago cai em buraco e desaparece. Nós voltamos em instantes. Um funcionário da Saneago sofreu um acidente na tarde de hoje na estação de tratamento de esgoto de Planaltina de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local estava com um vazamento subterrâneo. O funcionário, operador de sistemas, Juscelio Marcelino da Rocha, de 35 anos, caiu no buraco e foi soterrado. Em nota, a Saneago informou que Juscelio passava pela calçada da unidade quando o terreno cedeu, criando uma cratera no local. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e está trabalhando no resgate. O operador ainda não foi localizado e a companhia aguarda o decorrer do resgate para mais informações. Está presa uma quadrilha que furtava caminhonetes no Distrito Federal. Os veículos eram levados para o Nordeste e vendidos a preço muito abaixo dos valores de mercado. A polícia cumpriu 8 mandados de prisão preventiva, que é por tempo indeterminado. Cumpriu ainda outros 2 de prisão temporária, que é de 5 dias, além de 13 mandados de busca e apreensão em Sobradinho, Planaltina e Planaltina de Goiás, onde os suspeitos moravam. Há 5 meses, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais investigava a organização criminosa e conseguiu identificar 25 furtos de carros e caminhonetes no plano piloto, todos feitos pelo mesmo grupo. A polícia conseguiu chegar até os ladrões depois de observar que os furtos eram sempre praticados na mesma região. E começou a acompanhar os passos dos ladrões que circulavam pelas quadras da Asa Sul e da Asa Norte à procura de caminhonetes de luxo. E os investigadores conseguiram até registrar flagrantes das ações dos bandidos. Neste vídeo, o ladrão entra em uma caminhonete estacionada numa quadra residencial, sem chamar a atenção. Nesta outra imagem, os criminosos chegam neste carro vermelho. 2 descem para cometer o furto. Tudo é rápido e este homem que lava um carro por perto nem nota. Eles usavam carros de apoio, muitos inclusive no nome de familiares. Então, no início do dia, logo pela manhã, eles desciam dessas cidades para Brasília, até encontrarem um veículo que fosse do interesse deles. Arrombavam esse carro, dentro do veículo procuravam rastreadores e conectavam centrais, para poder fazer a ligação do mesmo. Depois que eles conseguiam ligar esse carro, eles saíam para quadras próximas, onde deixavam esses veículos esfriando, que a gente diz, pelo período de 24 a 48 horas. Durante a operação, a polícia apreendeu 17 centrais, estes equipamentos usados para fazer ligação direta nos carros. Segundo o delegado, as caminhonetes furtadas aqui eram levadas para cidades da Bahia e de Goiás. Um dos veículos chegou a ser vendido por R$3.000. Todos os presos têm passagens pela polícia. 3 ladrões ainda estão foragidos. Já existiam, sim, pessoas que eram destinatárias desses carros, mas com relação a estes, existe uma investigação em andamento que eu não posso adiantar muita coisa, sob pena de prejudicar a nossa investigação.
E a seguir, motorista que teve o carro clonado ainda aguarda a troca de placa no Detran. Agora são 7h36. Nós voltamos já. O motorista que teve o carro clonado tem o direito de solicitar a troca da placa, mas isso não tem sido um processo fácil no Detran. Tem gente que está aguardando a liberação há quase um ano. Durante quase 3 anos, o Alan e o pai dele, seu Moacir, enfrentaram muitos problemas depois que o carro foi clonado. E eles só descobriram a clonagem depois que uma multa chegou em casa. Eles procuraram a delegacia e também resolveram não pagar mais o IPVA. Para que o carro clonado fosse apreendido, né? Fosse preso, né? Deu certo, o carro foi apreendido, mas foi liberado poucos meses depois de alguém pagar o IPVA. Veio um indivíduo querendo comprar o carro, informando que meu carro tinha sido apreendido pelo Detran de Anápolis e que tinha um terceiro vendendo esse carro. Os problemas continuaram e mais de 14 multas de um veículo clonado chegaram em casa. Eles procuraram mais uma vez a delegacia, só que de Anápolis, e pensaram que o problema estava resolvido. E aí o delegado nos informou que seria aberta uma investigação, né, que seria aberto um inquérito lá para descobrir por que esse carro tinha sido liberado. Porque ele tinha uma ordem expressa dele que não era para liberar o carro, que era objeto de investigação. Quando, enfim, tudo se normalizou, eles passaram a enfrentar uma demora para trocar a placa do carro. Há 10 meses, o seu Moacir, pai do Alan, solicitou ao Detran um requerimento para fazer a mudança da placa do carro. Ele tem todos os documentos que comprovam a clonagem, mas a informação que ele recebeu é de que o processo está parado e que não há um prazo para que a mudança seja feita. Nós estávamos lá fazendo os nossos procedimentos, chegaram várias pessoas com o mesmo problema, inclusive o processo atrasado, que eles falavam que estavam parados. O seu Moacir trabalha em Brasília e ficou esse tempo todo sem andar com o carro dele. Espero não continuar andando de ônibus, porque meu carro está novo, não roda, está parado, aí eu andando de ônibus. Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informou que o processo foi recebido e está em análise no setor jurídico do órgão. A demora é por ser um processo de análise e averiguação complexo. O setor responsável já foi notificado para dar uma resposta o mais rápido possível. E disse ainda que os proprietários de veículos que estão na mesma situação podem entrar em contato com a gerência de veículos do Detran pessoalmente ou pelo número 3272-8218. E o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram uma mega operação de combate à ação de facções criminosas. No Distrito Federal, a polícia prendeu 3 pessoas e identificou alguns detentos da Papuda que recebiam ordens de facções. Era madrugada quando a Polícia Civil começou a cumprir os 12 mandados de prisão. 3 pessoas foram presas em Sobradinho e em Santo Antônio do Descoberto. No telhado da casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou este caderno de controle. Nele estão apelidos de pessoas recrutadas e a movimentação financeira entre eles. É o controle dos membros, há uma matrícula, há informações de pagamento da cebola, né, que é uma mensalidade que eles pagam por integrar a organização criminosa. Eles dividem, conforme eu falei, é como se fosse uma empresa, eles dividem as funções entre os integrantes da facção criminosa. Alguns serão responsáveis pelo cadastro de novos membros, alguns por arregimentar novos membros, outros ficarão responsáveis pelas armas, outros pelas drogas. E assim funciona essa facção criminosa. Segundo a polícia, todos eles tinham proteção da facção. Se for preso, em atuação para a facção criminosa, eles disponibilizam um advogado. Entre os alvos da operação também estavam 3 detentos que atuavam de dentro dos presídios. 2 estão na Papuda. Segundo a polícia, eles não agiam por conta própria. Recebiam ordens de chefes de facções de outros estados. A Operação Hidra é coordenada pelo Ministério Público com o apoio da Polícia Civil. Desde setembro, a operação desarticula facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios. Com a operação de ontem, já foram cumpridos ao todo 72 mandados de prisão só no DF. O J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Para você, uma boa noite e até amanhã.